Bom, o vídeo de hoje é sobre uma máquina muito bonita e muito ordinária. Mas, enfim, ela já tá virando uma máquina velhinha para os padrões dela, então ela merece um vídeo. Essa daqui é uma Brastemp Cereja. Na verdade, ela se chama oficialmente lavadora Active, mas o nome que pegou nela foi o que era usado na publicidade da época, a lavadora Cereja. Essa daqui é o modelo que faz jus ao nome, né, que é vermelha. Mas dessa linha Active aqui teve mais duas versões de cores, né? A prata, que era idêntica a essa daqui, e a cinza chumbo, que foi o modelo posterior, que por sinal, dessa linha aí, aquela posterior é o meu modelo favorito. Mas, como essas máquinas não são muito fáceis de achar por aí, o que aparece na rede da gente pega que é lucro. Bom, eu vou começar esse vídeo contando por que eu acho que essa máquina é bonita, porém ordinária. Apesar dessa máquina ela ser bonita, né, e boa no quesito lavagem, ela tem uma durabilidade assim péssima, né? Na verdade ela assim, ela é 8 ou 80. Ou ela tá funcionando perfeitamente, ou tá destruída, ou não funciona. Essa máquina ela tem uma série de problemas crônicos que impedem que ela funcione em certos casos. E assim, eu não gosto muito disso porque essa máquina ela era uma máquina cara quando era vendida. E pro preço que ela custava, eu acho que a durabilidade dela tinha que ser um pouquinho, pelo menos um pouco parecida com dessa máquina aqui, ou da Duit Titânio. Enfim, nas três primeiras versões de frontais da Brastemp, essa daqui é uma das que peca no quesito qualidade. Eu não sei como é que tá esse modelo novo, se tá igual ou pior do que essa daqui. Mas enfim, essa daqui tem uma diferença gritante de durabilidade para as anteriores. E já que eu estou comparando com os outros modelos, essa daqui é a terceira versão das lavadoras frontais importadas da Brastemp. Ela foi lançada em 2013 e esse modelo em particular ficou em linha até meados de 2015, quando foi substituída pela BNQ 14D ou 11D. Enfim, eu vou continuar também contando, né, do porquê que eu acho ela ordinária, né, da falta de durabilidade. Já vamos começar por um negócio bem aparente. O painel dela, o display queima os LEDzinhos com muita facilidade. Isso é uma característica, na verdade, também de LEDs, de componentes para iluminação azuis ou brancos, né? Porque LEDs azuis, se eu não me engano, eles trabalham com uma tensão meio alta, que eu acho que é a partir de 3 volts ou não sei. Eu sei que eu acho que por conta disso, né, por ele trabalhar numa uma tensão tão alta, ele queime com mais facilidade. E no caso das cerejas, a maioria é gritante que você vê, a máquina vai estar toda linda, perfeita, mas aí quando você acender o painel, vai estar essa beleza aqui. Bom, esse é um problema que na teoria foi corrigido, né, que não tem na versão posterior, que é a BNQ 11D. O painel dela ele é um painel touch e o display ele é branco. Enfim, eu acho que eu nunca vi uma daquela com um display falhado igual essa daqui. E, e não é só o display de tempo que queima. Eu já cheguei a ver uma outra cereja que os LEDs de temperatura, centrifugação, até das etapas, tinha alguns que já estavam queimados que não funcionavam mais. E isso é um negócio meio foda, né? Porque se a máquina apresenta um código de erro, você não consegue ver qual o código que ela está indicando no display. Outro problema crônico eletrônico dessa máquina é na placa do motor. Tem muita máquina dessa que vai para o lixo, às vezes nova assim também, porque queima a placa.
E essa placa do motor ela é bem cara e é bem difícil de achar ela por aqui no nosso Brasil. Eu não sei quanto é que tá o preço dela atualmente, mas a última vez que eu vi, ó, 1 ou 2 anos atrás, estava beirando os R$ 2.000 essa placa. Enfim, né, somando esse preço elevado e mais a dificuldade para achar, muita máquina dessa acaba sendo condenada. E outro ponto bem crítico dessa máquina é o interior dela com um tanque cesto. Já começa pela parte ruim, que ele é um tanque blindado. Então você não consegue desmontar para fazer uma manutenção, por exemplo, de rolamento ou fazer limpeza de cesto. Isso daí pode esquecer. Tem gente que até se engana, olha e pensa, ah não, ele tem presilhas em volta. Se ele tem presilhas, então na teoria ele desmonta. Mas eu conheço pelo menos umas 2 pessoas que já tentaram e não conseguiram. Tem um amigo meu que ele pegou 2 cerejas dessa, né, que ambas estavam meio ruim de rolamento dele, tentou desmontar e não deu certo. Você acha que vai conseguir desencaixar um tanque do outro, mas quando você vê, você está quebrando ali a bordinha que encaixa um no outro e não desmonta por nada. Ou seja, né, se der algum problema de rolamento, a tua máquina também está condenada. E falando no tanque dessa cereja, é bem comum também, às vezes, ver casos dessas máquinas aqui explodidas. Explodida entre aspas, né? O que normalmente acontece é porque esse tanque dessa máquina ele é feito eu não sei dizer qual material, mas é um plástico assim bem seco e que não é muito tolerante a batidas, trincas, essas coisas. Enfim, aqui na parte de cima, mais ou menos aqui nessa região, ela tem um contrapeso de concreto. E esse contrapeso ele fixado tem tipo como se fossem 4 torres de plástico e o parafuso. Eu não sei exatamente como que isso acontece quando essas máquinas explodem, mas o que eu imagino que aconteça às vezes a máquina está tentando balancear, daí ela tá sacolejando bastante, está bem desbalanceada, e de certo se o contrapeso der alguma batida na parte de cima aqui da máquina, eu acredito que acaba quebrando os suportes que fixam o contrapeso no tanque. Aí o contrapeso fica solto, só que como a máquina está ali se remexendo, né? E a tendência do contrapeso é cair lá para a base da máquina. Então, até ele conseguir espaço, até ele cair lá para baixo da base da máquina, ele fica ali em cima solto, batendo em tudo que encontra pela frente. E nisso já vai quebrando o resto do tanque, amassa cesto, até ele cair lá embaixo. Enfim, isso também condena a máquina. E eu acredito que tem a ver com isso do tanque ser quebradiço, porque os relatos que eu escuto desse problema acontecendo são quando a máquina está balanceando a carga. Não é quando ela está em velocidade máxima, em velocidade de cruzeiro no meio da centrifugação. Enfim, eu acho tudo isso uma série de problemas bem medíocres, né, para uma máquina desse porte aqui, do preço dela. Tudo bem que lá nos Estados Unidos, essa máquina aqui em particular, ela é uma máquina comum, né, quase como se fosse uma Active BWL11 da vida das máquinas frontais por lá. Mas enfim, mesmo assim ela tem uma durabilidade bem questionável. Mas mesmo assim, né, eu como sou movido por paixão e não por racionalidade, assim como a maioria das pessoas, eu sempre quis ter uma máquina dessa e finalmente ganhei de presente essa daqui. Por sinal, essa minha aqui, ela tá bem novinha. Até a borracha da porta dela parece que andou sendo trocada, tá bem nova. E eu tava comentando de algumas diferenças dela para a BNQ11D, que é a versão depois dela. A BNQ11D ela tem um negócio que eu também gosto bastante, que aqui nessa posição ela tem um LED para iluminar o cesto. Queria muito que essa daqui também tivesse. Tem uma versão, na verdade, igual dessa daqui com um painel de teclas comuns, que tem essa função de luz no cesto. Eu até gravei um vídeo dela esses tempos atrás, que é uma cereja branca, que ela é um pouco mais completa que essa daqui. Ela tem 2 botões a mais aqui no painel, muda algumas funções.
E aqui na gaveta de sabão, essa parte aqui do dispenser não é tampada, não é inutilizada igual na nossa aqui. E, bom, deixa eu contar também um pouquinho da história dessa máquina lá nos Estados Unidos. Ela tem uma característica peculiar e também ruim, entre aspas, que ela faz parte de uma geração nova de máquinas de alta eficiência lá dos Estados Unidos. Tudo bem que durante uma certa época, essa máquina e essa máquina eram comercializadas, como eu posso dizer, juntas lá nos Estados Unidos. Só que eu acredito que essa daqui já era tipo uma linha, um padrão mais... uma linha mais chique, por assim dizer, e a linha dessas máquinas aqui, tipo a Duet preta, era algo de custo mais barato. Mas enfim, o grande detalhe da diferença sobre ela ser uma máquina de alta eficiência é porque ela estava atendendo a padrões de economia de água, novos padrões de exigência de economia de água da época lá dos Estados Unidos. Eu percebo isso porque essa máquina, ela lava praticamente a seco a roupa. Se você liga ela vazia, o máximo que você vai ver de água no cesto é uma pocinha ali no fundo, mais ou menos assim. Às vezes um pouquinho maior, um pouco menor, depende do ciclo escolhido. Mas o fato é que ela usa bem pouca água. E eu acredito que tem a ver com essa questão dessa norma, dessa exigência para máquinas de alta eficiência, porque isso foi um negócio que estava meio... Faltou a palavra aqui. Eu acho que tava uma regularização, tava uma fiscalização meio grande com essa parte aí de quesito de economia de água. Só que, pra mim, isso não faz muito sentido, né? Querer que uma máquina de lavar frontal, que ela já é uma máquina de alta eficiência, seja de mais alta eficiência ainda. Máquina de lavar frontal por si só, ela já é muito mais econômica no quesito gasto de água do que qualquer máquina top load. Até mesmo, vamos chutar aí uma máquina frontal bem gastona, tipo uma Electrolux LSE11, LSE12, que enche metade da porta de água. Mesmo ela sendo gastona assim, ela vai ser muito mais econômica do que uma máquina top load de capacidade equivalente. Enfim, e esse detalhe dela lavar a roupa a seco, né, para economizar, para gastar menos água, para mim é um negócio muito sem sentido. A sorte dela, né, que nessa cereja aqui pelo menos, ela usa um pressostato mecânico que você pode regular e na teoria deixar ela com nível de água mais aceitável. A versão posterior, na verdade até teve algumas cerejas de painel mecânico que elas já vinham com o pressostato eletrônico, que é aquele pressostato linear que muita gente conhece, que daí você já não consegue mais regular o nível. Enfim, eu acho que eu me estendi demais na explicação, mas é por isso que essa máquina ela usa tão pouca água e muita gente estranha e não gosta desse detalhe. Deixa eu mostrar um pouquinho também do dispenser nela. Ela tem um detalhinho aqui que eu acho muito legal, que é bem parecido com o da Duet Titânio, que é essa portinha para você colocar sabão em pó ou sabão líquido. Só que no caso da Duet lá, você, tipo, se for usar sabão líquido, você deixa essa portinha aqui pra frente pra tampar a saída. Se for usar sabão em pó, você deixa pra trás e a saída fica liberada. No caso dessa daqui, você só mexe essa alavanquinha. Deixa eu mostrar também um pouquinho da programação dela. Os ciclos dela são relativamente rápidos e eu reparei uma pequena mudança de tempo em comparação com as Whirlpool americana. Eu não lembro muito a diferença de tempo, mas que nem a nossa aqui, o tempo do ciclo dia a dia é 1 hora e 3.
e da cereja americana é 59 minutos. Falando nesse display aqui na marcação de tempo dela, eu acredito que essa máquina, independente se é a brasileira ou a americana, ela marca um pouco mais do que realmente dura o tempo do ciclo, porque nesse tempo aqui já está meio que considerado caso a máquina precise balancear a carga mais vezes, ou, ou sei lá, se demore para fazer o aquecimento. Eu sei que conforme o ciclo vai avançando, geralmente nas centrifugações, esse tempo aqui ele cai pelo menos uns 4 minutos a cada vez. Então, quando ela termina, geralmente ela termina um pouquinho antes do que está marcado. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, me chama atenção, porque que nem a Duet preta e a Titânio, elas têm um tempo fixo no display. Vamos supor lá, acho que o dia a dia dela é 56 minutos. Você liga, ela vai começar a marcar os 56 minutos, e independente se vai demorar para balancear a carga ou se está com rotina de eliminação de espuma, aqueles 56 minutos vão contando, vão regredindo, e se, sei lá, chegou no 1 minuto final e a máquina ainda está enxaguando, centrifugando, ela vai ficar aquele 1 minuto travado no display até ela completar o ciclo. Deixa eu comentar mais algumas funções dela. Ela tem pré-lavagem e tira-manchas. Eu não sei se ela deixa ligar os dois juntos. Pior que deixa. A cereja branca que eu peguei esses tempos atrás para fazer manutenção, que né, tinha mais 2 botões aqui que era um pouco mais completa. Ela não tinha essas funções aqui, se eu não me engano, era pré-molho e Oxy Dispense, que seria esse nicho aqui do dispenser da máquina. E no caso daquela máquina, ela não deixava acionar as duas funções simultaneamente, era só um ou só outro. Por sinal, essa pré-lavagem dela aqui, eu acredito que seja realmente uma função de molho, tanto que aqui no display está até marcando molho, porque além daquele compartimento do dispenser ali estar inutilizado, ela não troca a água, ela não centrifuga no final da pré-lavagem. Então eu acredito realmente que seja um tempo a mais tombando, um tempo parada, né, com um tombamento intermitente, para daí sim seguir para a lavagem principal. Outra coisa legal também da cereja é que ela tem a temperatura sanitizada disponível para outros ciclos, fora o lavagem antialérgica. Nessa máquina aqui é lavagem antialérgica. Já estava confundindo com as outras que nem a Duet Titânio se chama higienização e na Duet preta se chama sanitização mesmo. Enfim, eu acho bem legal que ela deixe selecionar essa temperatura para outros ciclos. E eu acho que também é a única opção em que a máquina vai de fato aquecer até a temperatura correta. Porque uma característica dessas máquinas americanas é que elas não aquecem a água como uma máquina, sei lá, uma Samsung, uma LG da vida. Como elas já são feitas para um mercado onde a maioria das casas tem entrada de água, torneira de água quente, então a resistência da máquina é mais para controlar a temperatura. Vamos supor, você seleciona ali a temperatura morna, a máquina, sei lá, presume que a água vai ficar 50 graus. Aí se a água entra nela até uns 40, 45, ela liga a resistência para chegar nesse 50 ou para manter a temperatura para a água não esfriar. Então por isso que os ciclos delas são curtos, né? Que elas não vão ficar perdendo tempo, entre aspas, esquentando a água. Mesmo que a água entre fria, ela vai ligar a resistência, claro. Se aquecer alguma coisa nesse tempo de lavagem dela aqui, vamos supor, sei lá, seja 20 minutos de lavagem, se esquentar alguma coisa, esquentou. Se não esquentou, paciência, né? Vida que segue. Achei uma coisa curiosa dela também, que ela tem aqui a opção de enxaguar e centrifugar. Eu achava que nessa função você podia ligar um enxágue extra. Só que na verdade quando você desliga o enxágue extra, aí ela só vai centrifugar. Diferente da Duet preta e da Titânio, que elas têm elas na verdade têm duas opções, ou enxaguar e centrifugar, ou só centrifugar.
E se você quiser adicionar um enxágue extra já na função de enxágue, você também pode. Ciclo de limpeza. Eu acredito que se deixar ela ligada na tomada direto, depois de uma certa quantidade de ciclos, ela deve fazer igual a cereja branca que eu tive também, que no final do ciclo, ao invés de acender o LED pronto, ela vai ficar piscando o LED de limpeza da lavadora, que é para você estar ciente que precisa fazer uma limpeza no cesto da máquina antes de continuar fazendo outras lavagens. Uma outra característica também que eu estava falando da tecla enxágue extra, isso é uma característica bem comum de máquina americana ou de máquina pro mercado americano. Eu não sei dizer exatamente o porquê. Eu sei que assim, se você pega uma LG brasileira, né, uma lava e seca da vida, geralmente elas têm um botão só para escolher opções de enxágue, né, tipo de 1 a 5 enxágues, opção de deixar de molho antes de centrifugar. Já se você pega uma LG para o mercado americano, ela na verdade só vai ter um botão escrito enxágue extra também. Que nem eu falei, eu não sei uma explicação lógica, racional para isso, mas eu sei que toda máquina americana tem isso. E por sinal, essas máquinas, todas elas, fazem no mínimo 2 enxágues. Com um enxágue extra ativado, chegam a 3. Eu acho que não tem mais muito o que falar do painel. O que mais eu tenho para contar dessa bonita aí? Tô até pensando aqui que eu falei tanta coisa e meio que me perdi. Não, acho que em vez de falar, eu vou mostrar. Eu tenho também um outro acessório dessa máquina que era disponível na época. Vamos vir aqui para trás. Eu tenho aqui um pedestal que eu ainda vou pensar se eu vou instalar naquela máquina, né? Ali tá minha gataiada pentelhando. Enfim, o pedestal, né, ele era oferecido na época para você instalar tanto na lavadora quanto na secadora para deixá-las bem mais altas. Apesar que o tamanho dessas máquinas aqui, gigante como elas são, elas já ficam numa altura, num tamanho relativamente confortável para você operar. E enfim, eu tenho aqui esse pedestal. Eu queria pelo menos ter mais outro para caso eu encontrasse um dia uma secadora, aí daria para deixar as duas no pedestal bem altas e bem bonitinhas, né? O pedestal, quando ele vinha, na época, na verdade, você comprava a parte, né? Ele vinha com um manual exclusivo dele para ensinar como fazer a instalação. O manual ele até tem uma capa mais ou menos parecido com o manual dos eletrodomésticos da Brastemp. E para quem tem curiosidade para saber como esse pedestal é instalado na máquina, é assim, ó. Nessa parte central aqui e ali atrás, tem esse espaço aqui para 2 parafusos. Esses parafusos vão fixados no chassi da máquina. E os pezinhos de regulagem que ficam normalmente presos na máquina, você vai prender eles aqui no tripé, no pedestal, aqui nas pontas. Aí você tira os pezinhos da máquina e coloca ali, fixa o pedestal na base da máquina e, na teoria, ela vai tá firme, né? Eu tava olhando e pensando se esse pedestal não cabe aqui na Titânio, porque ela e a cereja têm tamanhos relativamente parecidos. Esse aqui é o bebê. Bebê. Enfim, e pra mim eu fico meio impressionado também como o tempo voa, porque, cara, pra mim parece que era ontem que eu tava vendo na televisão a propaganda de lançamento dessa máquina, que tinha aquele slogan, você pra mim é como se fosse uma Brastemp cereja numa área de serviço toda branca. Enfim, parece que era ontem que eu tava vendo essa publicidade e hoje essa máquina já tá com 12 anos e finalmente eu consegui comprar uma. Comprar não, ganhar, né? E
também falando um pouquinho da época dessa máquina, assim, eu pelo menos que tenho uma percepção de prestígio e de momentos de auge de certas empresas e de certas coisas, eu que acompanho um pouco a história da Brastemp, eu acho que em 2013 foi assim o último auge, o último ápice de produtos, pelo menos se falando de máquina de lavar, foi a última vez que teve assim tanta coisa diferente, tanta coisa boa de uma vez só. Começar pela cereja, né? Porque essa cor ela era meio incomum na época. Até hoje é. Mas enfim, na época eu acho que antes dela só teve uma lava e seca da LG com essa cor. E uma... Não, teve também mais uma outra da Samsung mais nos anos 2000. Mas enfim, era diferente por conta dessa cor, né? Porque era oferecida como o modelo principal. Aliás, a opção mais fácil de você adquirir, de você ter, é a versão vermelha ao invés da versão prata ou branca. Tinha a secadora a gás também, que depois dessa geração aqui das cerejas, a Brastemp não lançou mais nenhuma secadora a gás. E que mais tinha dessa época? Tinha a lavadora Vantage também. Tudo bem que a Vantage foi lançada em 2011, mas ela só começou a ser vendida de fato, ela ficou com um preço acessível lá por 2013. Então você podia escolher uma cereja, uma Vantage. Tinha a Brastemp Smart and Fast, que foi, acho que, a lavadora mais caprichada da Brastemp na época. Que ela tinha aquele dispenser dosador de sabão e amaciante. Tinha uma versão mais completa dela ainda que tinha um motor chamado B-Drive, que ele é mais silencioso. E tinha a opção de água quente. Tinha também a Brastemp Ego, que era aquele ovinho de Páscoa gigante, né? Enfim, aquela máquina ela foi mais assim um negócio de sucesso, de moda do que qualquer outra coisa. Apesar que tem muita gente que diz que aquela máquina é eficiente para lavar, sei lá, fazer pré-lavagem de roupas mais encardidas, essas coisas. Então, né, você vê, ó, você tinha a opção de lavadora cereja, lavadora Active com água quente, motor B-Drive, lavadora Vantage. Tinha a lava e seca Brastemp também, que nessa época aqui já era a lava e seca 10 kg, né, que é aquela com a frente mais reta. Eu esqueci o modelo, acho que é BNS 10. Aquela máquina também ela era muito bem acertada. Tem muita gente que tem ódio, recrimina aquela coitada daquela máquina por conta do painel dela, que é o único ponto fraco. Porque de resto aquela lava e seca ela é bem durável. E acho que eu gosto também daquela BNS 10 porque ela tem esses frisos na lateral do gabinete igual às cereja americana. Enfim, e de lá pra cá eu fiquei meio que com saudade dessa época porque eu acompanhei esses lançamentos, eu acompanhei essa novidade toda meio que ao vivo, meio de perto. E hoje eu tenho pelo menos um pedacinho dessa história aí, que é essa lavadora aqui. Bonita, mas ordinária. Mas eu tenho que trocar a bomba dela para ela voltar a funcionar. Na verdade, ela até tá funcionando, mas a bomba dela faz um barulho horrível que não condiz muito com o silêncio que essa máquina tem. Enfim, mais dia menos dia vai ter vídeo dela aí no ar. Não só dela, como da Economat também. Falta pouco para eu deixar ela mais ou menos ajeitada. Embora eu já tenha lavado roupa nela. Mas enfim, logo logo ela fica em condições de ser gravada funcionando.